Shalom, irmãos. Gálatas capítulo 3 diz assim: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Só quisera saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Irmãos, não é possível ler todo o texto, não é? Não temos tal pretensão. Mas eu queria compartilhar algo pequeno. O apóstolo Paulo usa uma expressão que a nós é traduzido como insensatos. Poderíamos usar tolos. E diz aqui, é uma palavra dura, quem vos fascinou? Existe tradução que diz quem vos enfeitiçou para não obedecerem à verdade, ou não obedecerdes à verdade. E ele fala sobre dois aspectos. Ele fala sobre a pregação da fé, que nos outorga o direito e nos dá o Espírito Santo, e a pregação da lei, que, segundo o que está dizendo, é não obedecer à verdade. Eu poderia citar que o apóstolo Paulo cometeu erros, como todos nós cometemos. O único que jamais errou foi o nosso Salvador. Moisés errou, todos os profetas erraram, irmãos. E Paulo também errou. Quando você lê o livro de Atos, você vai encontrar lá na frente, quando Paulo chega a Jerusalém pela segunda vez, ele é induzido pelos apóstolos de Cristo, isto é, Tiago e Judas, que eram irmãos carnais do Salvador. Eles dizem o seguinte: olha, veja aí, Paulo, que são dezenas de milhares de judeus que creem que Yeshua é o Mashiach, que Jesus é o Cristo. Mas eles não estão gostando do que você está pregando, porque você está pregando contra a lei, contra Moisés. A pergunta é, Paulo estava pregando contra a lei e contra Moisés? Não. Paulo estava reconhecendo que a lei e os profetas tinham acabado. Quem disse isso foi Jesus, foi Yeshua. Ele falou que a lei e os profetas duraram até João. Então, querido irmão, o Paulo não estava desfazendo, o Paulo estava colocando cada coisa no seu devido lugar. Mas a sedução e a indução política dos apóstolos de Jerusalém sobre a vida do apóstolo Paulo foi tão forte que Paulo então aceitou fazer o ritual de votos, de rapacareca, para que os judeus viessem a acreditar que ele mesmo guardava a lei. Ora, como que podia Paulo, que dizia que a salvação é pela fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, como poderia então Paulo se colocar nessa situação? O que aconteceu com o apóstolo Paulo? Queridos irmãos, lembre-se, Paulo era um homem, somos homens, e como homens temos debilidades, temos dificuldades e fraquezas, e a sedução, e ao mesmo tempo, quantas vezes a gente pensa que puxa, pode ser que eu não esteja certo, pelo menos desta vez, pode ser que eu estou exagerando. Querido irmão, eu posso garantir a você que todo profeta tem isso. Se você pegar a vida dos profetas, todos eles tinham esse tipo de atitude. De Elias, que foi o maior dos profetas, a João, todos eles tinham dúvidas, tinham dificuldade. João
preso, mandou perguntar: és tu mesmo aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? João, você profetizou no Jordão. João, você viu o Espírito descer sobre ele. João, você ouviu a voz: este é meu filho amado. João, querido irmão, a igreja dos Gálatas estava também numa situação como essa, e pode ser que você esteja também vendo isso, insegurança, incerteza, diante de tantas coisas. Então alguém te diz assim: se você não fizer a campanha fulano de tal, então você não será abençoado. E você por medo faz. Irmãos, pode parecer vulgar essa comparação, mas é o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Olha, Paulo, você vai lá, faça o voto de judeu e eles vão saber. Irmãos, olha que coisa interessante. Deus tinha dito, pelo menos 3 vezes antes de Paulo chegar em Jerusalém, que se ele fosse para Jerusalém, ele ia se dar mal. Ele teve problemas, ele teve vários irmãos falaram assim: olha, se eu fosse você não iria, não vá, Deus tem dito que não vá. Ele falou assim: estou pronto, não somente a sofrer, mas a morrer por amor a Cristo. E ele foi. Ele sabia o que Deus falou que ia aparecer. Mas quando chega lá, ele quer manipular. Quer dizer, bem, falou que eu vou sofrer, que eu vou apanhar e que vão me prender. Mas se eu então fizer isso daqui de judeu, talvez isso não aconteça. Irmão, quando Deus fala, fala. Não adianta você querer mudar as coisas. É exatamente aquilo que Deus falou. E ele chega em Jerusalém, e lá em Jerusalém, ele faz o voto. Ele não contava com aquilo, né? Quando ele está dentro lá do templo, no átrio, os judeus... é ele, pronto, acabou. Virou um alvoroço, irmãos, pegaram aqueles irmãos, eles iam matar o Paulo. Leia o texto, eles iam matar o Paulo. A pergunta é: quem ia matar o apóstolo Paulo? Ímpios? Não. Irmãos, judeus que criam em Yahushua. Por que eles queriam matar? Porque eles foram ensinados, eles não eram maus, perversos, nada. Eles foram ensinados que uma pessoa que entrasse no templo causando abominação deveria ser morto. Eles não entenderam, não é? O que estava acontecendo. E Paulo teve uma situação muito difícil. Paulo passou por outras situações difíceis. Muito bem. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: ele diz aqui aos Gálatas: ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou a seguir após outro evangelho? Querido irmão, o que eu vou dizer, eu digo com responsabilidade, mas com coragem. Me permita dizer o que eu entendo. Nós vivemos um momento de profunda legalidade carnal, em que as pessoas não conseguem crer em Deus, elas só conseguem praticar coisas. Elas fazem coisas para que Deus possa resolver. Eu vi um livro, alguma coisa assim, eu comecei a ler, desisti de cara. O cara falou assim: você tem que chamar a atenção de Deus para você, para que Deus te veja, não é? Então você tem que fazer barulho, você tem que se vestir de vermelho, sei lá, é uma analogia, claro. E eu pensei, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você não precisa fazer barulho, nem se pintar de vermelho, nem chamar a atenção. Você só precisa crer na palavra dele. Você entende? Olha, Jesus é um Deus pessoal, ele não é Deus de coletividade, ele não é Deus de multidões, ele é Deus de pessoas. Ele sempre no meio da multidão, ele tratava com o indivíduo. Lá está ele chegando em Jericó, multidão, ele vai falar com quem? Zaqueu, desce depressa, porque me convém hoje pousar na tua casa. Então ele dirigiu-se a Zaqueu. No meio da multidão, a mulher do fluxo de sangue toca nele. Ele é o Deus pessoal. Na cruz, tanta gente ali vendo, escarnecendo, e ele para dar atenção ao ladrão ao seu lado crucificado. Jesus é o Deus pessoal. Ele foi no tanque e lá estavam, Betesda, estavam lá
tantos doentes e ele foi a um. Ele é o Deus pessoal. Ele é o Salvador de cada um individualmente. E ele fala com cada um de nós. No que diz respeito à tua personalidade, à tua maneira de ser, à tua individualidade, ele trata com você. E é curioso como esse poder extraordinário, inexplicável dele, de ter a capacidade de falar com você, falar comigo, falar com qualquer um, ao mesmo tempo, sem agredir ninguém. E pessoas tão diferentes como com certeza seremos nós. Eu e você somos tão diferentes, mas mesmo assim ele fala com você e fala comigo. Paulo, ao escrever aos Gálatas, ele estava chateado. A igreja lá na Galácia estava seduzida, ela foi seduzida por encantadores, feiticeiros. Feiticeiro, irmão, deixa eu lhe contar. Está cheio de feiticeiro no púlpito, querido irmão. Eu vou dizer o que é feiticeiro. Feiticeiro é o cara, é a pessoa que usa recursos espirituais para induzir outrem a fazer a vontade dele. Isso é ser feiticeiro. Então, quando alguém manipula você para dar o seu dinheiro, ele é feiticeiro. Quando alguém manipula para você dar um grito ou você fazer qualquer coisa, é feitiçaria, querido irmão. Isso é feitiçaria. Eu sei que a gente pode falar, irmão, alguém pode dar uma glória a Deus? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, que tem pessoas que induzem você a fazer coisas. Por exemplo, se aqui tem algum pentecostal, então dê um sinal. Ele é um teatro, ele está querendo criar um ambiente. E para dizer que ele é um cara que é ungido, que as multidões deliram com ele. Isso é vaidade, isso é carne pura, isso não é nada a Deus. E as pessoas, ao saírem de lá, que glória, mas não mudou a vida, eles não cresceram, não se tornaram mais seguros, mais adultos em Deus, continuam neófitos, continuam bebês, continuam carnais. Então, Paulo está dizendo o seguinte, que entrou algumas pessoas lá dizendo que eles deveriam guardar coisas da lei, como observar sábado, deixar de comer coisas, olha, não coma isso, não coma aquilo, não coma carne de porco, não beba café, e eles vão fazendo essas coisas. Paulo está dizendo que isso é coisa de tolo, não é tolo, porque não é nada disso que nos salva. Jesus falou que o que contamina o homem não é a carne de porco, não é o café, não é a carne vermelha, não é? O que contamina o homem é que sai da boca, porque provém do coração. Até quando nós vamos resistir o que Jesus diz e vamos aceitar o que as filosofias religiosas, em nome de Cristo, propõem às pessoas que se faça? Não é? Então, é isso que ele está dizendo. Vocês são tolos, vocês são insensatos a tal ponto de voltarem a estas práticas, de voltarem a fazer coisas que Pedro diz assim, nem nós, os judeus, nem nossos pais suportaram. Por que nós queremos praticar isso? Mas é curioso como cada dia aparece mais gente praticando essas coisas. E nós temos hoje em dia um movimento grande chamado não sei se é exatamente esse nome, não é? Judeus messiânicos. Não existe judeu messiânico, irmão. Isso é um nome até que falso. Judeu messiânico não é judeu. Judeu é judeu, querido irmão. O meu querido judeu, você é judeu. Não mude seu nome. Por que você muda seu nome? Agora, se você crê em Jesus como Machia, se você crê em Yahushua como Machia, então você tem que viver o evangelho. Você não é mais judeu. Você será um cristão, você será um discípulo de um talmidim, você será um discípulo de Jesus. E você vai praticar não mais a lei de Moisés. Não, mas como não? Porque a lei de Moisés é uma sombra, ela apontava para Cristo. Tudo que houve na Torá e que há na Torá aponta para o Machia. Quando o Machia chega, o Machia nos liberta. E este é o papel do Machia. O problema da querida nação de Israel, a quem eu amo, não é porque eles são piores ou melhores, nada disso. É porque eles rejeitaram o Machia. Até hoje, os rabinos ficam lutando para dizer que não é ele. Só que já temos milhares de judeus que se converteram.
Mas eles querem continuar usando o talit. O talit, para orar. Mas a Bíblia diz no Novo Testamento que quem ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a tua cabeça. Como é que você usa o talit? Por que você usava o talit? Você sabe, rabino? Você sabe, irmão judeu? Claro que você sabe. Porque é um testemunho de indignidade, é um testemunho de injusto, é um testemunho de que você não é digno dele. Isso é verdade. Só que quando você creu em Jesus, toda essa indignidade, toda essa injustiça foi anulada porque Jesus levou sobre ele as nossas maldições. E agora então, eu oro a Deus de cara limpa, de cabeça descoberta, porque a Bíblia diz que Jesus é a cabeça do homem. Então agora, se eu cobrir minha cabeça, eu estou desonrando a Jesus. É exatamente o oposto. Mas então alguém fala assim, como poderia o Altíssimo mudar a lei? Deus, o Altíssimo, Adonai, disse a Moisés o seguinte: virá um outro profeta semelhante a mim, a esse vocês ouvirão. Meu querido irmão, quem que veio semelhante a Moisés até hoje que possa cumprir o que Moisés profetizou? Se não foi Jesus, eu lhe pergunto, quem pode cumprir todas as profecias dadas no Antigo Testamento pela Taná e pela Torá, que não tenha sido Jesus? Me permita fazer uma parte. O judeu não tem como remir seus pecados. Não importa o que o rabino tenha dito. A Torá não pode ser mudada. Ele falou que nenhum tio da lei seria mudado. Então não tem rabino que possa fazê-lo. Não é porque ele é rabino que ele tem autoridade para mudar o que está escrito. Nem eu tampouco posso fazê-lo. Ninguém pode fazê-lo. A Torá é eterna e deve ser respeitada. Ele diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Há quantos anos o judeu não pode fazer sacrifício de sangue? Sabe por quê? Porque não tem a arca onde ele deve espargir o sangue sobre o propiciatório para apresentar a Adonai, para que Adonai receba ou rejeite. Como que ele vai se livrar dos pecados? Então alguém, não é mais assim. Me mostre na Bíblia, me mostre na Torá, na Taná, que não é mais assim. Da onde você usou, da onde você achou essa autoridade que você muda a verdade de Deus em mentira de homem? E a pergunta é, então, por que o Senhor Altíssimo de Israel permitiu que a arca se perdesse? Ela não se perdeu, mas por que ausentou do povo de Israel? Para que Israel olhasse para Yeshua. Ele é a redenção de Israel. Querido irmão judeu, eu não tive o privilégio de nascer da nação de Israel, que é o povo escolhido. Eu não estou desonrando vocês. Ao contrário, na Torá diz que vocês ouviriam a palavra do Altíssimo de Adonai por outras línguas, por outros povos. E eu estou chamando a tua atenção, ó Israel. É hora de voltar, é hora de você arrepender-se das suas confianças. Eu vi um grupo de judeus indo à capital do Irã para relacionar-se com, naquela época, o presidente de então, o Ahmadinejad. Como que Israel ainda não aprendeu? No Egito não vai encontrar Israel. O teu socorro, Israel, vem do Senhor Deus que criou os céus e a terra. No Salmo já diz, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Isso é profecia para você, Israel. O teu socorro vem de Adonai. Não vem dos Estados Unidos, não vem da Arábia, não vem da Síria, não vem do Egito. Só o Altíssimo pode e fará isso, porque ele prometeu. Então, voltando para encerrar, ó insensatos Gálatas, quem fez isso com vocês? Quem fez com que vocês deixassem de crer na graça do Evangelho, na graça de Cristo, para praticarem leis?
E o que nós mais vemos hoje é isso, prática de lei. Você vai nas religiões evangélicas e eles estão praticando lei. Os cultos é uma observância de rituais que não tem significativo. As igrejas estão tocando shofar. Eles não sabem nem o que é aquilo, eles não sabem nem tocar, eles nem sabem que o shofar são frases da própria Torá e dos Salmos, eles não sabem o que é isso. Eles pegam lá, outro dia eu vi um cara com um berrante, não era shofar, era um berrante lá do boiadeiro de Goiás. E ele, agora chegou a hora do movimento, e toca aquele negócio, e todo mundo começa a pular e gritar. Isso pode ser qualquer coisa, menos evangelho. Evangelho não é esse. Eu não sou contra que se pule, eu não sou contra que se dance, eu não sou contra que celebre a glória do Altíssimo. Eu sou contra que você foque em outras coisas que não seja o Evangelho. Eu, como pregador do Evangelho que sou, eu não sou pregador da lei de Moisés, eu não sou pregador do Talmud, eu sou pregador do Evangelho de Yahushua. E sobre esta palavra que eu estou pautado. Se eu ofendo alguém, me perdoe, só estou te chamando à reflexão. E que se você pratica coisas para alcançar Deus, pare, você vai se frustrar, você não vai alcançar nada. Leia a Bíblia e creia em Jesus. Quando você for a Deus, não vá através da unção desses caras, vá a Jesus. Quando você for orar, você ore em nome dele. Quando você precisar de ajuda, clame a ele. Esta é a função de um pastor. Apontar para ele. A Bíblia diz assim, olha, o Espírito Santo virá, e quando ele vier, ele falará de mim, disse Jesus. O Espírito Santo tem que apontar para Jesus. Essa é a prova que essas pessoas não têm o Espírito Santo. Elas têm qualquer coisa, um simulacro, mas não o Espírito. Irmão, que você medite nisso, amém? Que Deus te abençoe. A gente se vê na próxima em nome de Yahushua HaMashiach, o nosso Salvador, até a qualquer momento no arrebatamento da igreja, que eu creio pode ser a qualquer instante, mesmo que muitos não concordem, pode ser a qualquer instante. Se você não quiser ir agora, não vá, fica aí. Eu quero ir agora. Deus abençoe tua vida, em nome dele. Amém, Jesus.